Elas arregaçaram as mangas para realizar um sonho, transformar o nosso espaço no quarto dos sonhos. Toda semana a gente vem aqui limpar esse sítio que está à venda. E com o que ganhamos, vamos juntando cada centavo para investir nesse cantinho tão especial. Ainda não vamos mostrar tudo, mas em breve vocês vão conhecer cada detalhe. Por enquanto, seguimos trabalhando, acreditando e construindo esse sonho com as próprias mãos. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Isso já ajuda muito a gente a continuar nessa caminhada. Obrigado por fazer parte disso com a gente. Não,